Imagina isto: você está no meio de uma tempestade. O vento sopra com força, a chuva cai sem cessar e você sente que, a qualquer momento, será arrastado pela correnteza. Você procura um refúgio, um lugar onde possa se sentir seguro, mas tudo ao seu redor parece incerto. Já se sentiu assim na vida? Como se estivesse lutando sem descanso? Como se os fardos fossem pesados demais e você não soubesse se tem força suficiente para continuar? Agora, imagine que no meio dessa tempestade, alguém se aproxima de você, olha nos seus olhos com compaixão e lhe diz: eu tenho visto você. Tenho visto suas lutas, suas noites sem dormir, suas batalhas silenciosas. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Me dê sua mão. Eu o sustentarei. Eu lhe darei proteção e descanso. Não importa o quão difícil tenha sido o caminho. Não importa quantas vezes você tenha sentido que não aguentava mais. Deus continua aqui, esperando que você se aproxime dele, pronto para envolvê-lo em seu amor e lhe dar a fortaleza que você precisa. Número 1. Venha a mim, encontre o descanso que sua alma precisa. Você já sentiu que o cansaço vai além do físico? Aquele esgotamento que não se alivia com uma soneca ou com um descanso do trabalho. É um cansaço da alma, um peso invisível que carregamos sobre os ombros sem perceber. A vida nos empurra a correr sem parar, a cumprir expectativas, a suportar preocupações, a carregar culpas, responsabilidades e medos. E, em meio a esse turbilhão, o convite de Jesus ecoa com uma promessa libertadora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11. Mas o que significa realmente esse descanso? Não se trata simplesmente de fazer uma pausa ou de se distrair por um tempo para esquecer os problemas. Jesus não está oferecendo um alívio momentâneo, como o mundo faria com suas soluções temporárias. Ele está oferecendo um descanso verdadeiro, profundo e transformador. É um repouso que não apenas acalma a mente, mas cura o coração e alinha a alma com a paz de Deus. É como se ele dissesse: pare de lutar sozinho, entregue-me seus fardos, eu posso sustentá-los. Muitas vezes acreditamos que descansar significa fazer menos, mas no reino de Deus, o verdadeiro descanso vem quando aprendemos a soltar. Nós nos agarramos a problemas que não conseguimos resolver sozinhos. Tentamos controlar situações que nos ultrapassam, e o resultado é um desgaste emocional que nos deixa exaustos. Mas Jesus nos oferece outro caminho: a confiança absoluta nele. Descansar em Cristo é aprender a depender da sua graça, a soltar o controle e a caminhar com a certeza de que Ele está à frente das nossas batalhas. E aqui está algo essencial: seu convite é para todos. Não há condições, não há exigências, não importa qual seja o peso que você carrega. Não importa se o seu cansaço vem do peso da culpa, do medo do futuro, da pressão da vida ou das feridas do passado. Jesus não exclui ninguém. Ele diz: vinde a mim todos. E nessa palavra todos está incluído você. A diferença entre os fardos do mundo e o descanso em Jesus é radical. No mundo nos ensinam a carregar mais, a ser mais fortes, a aguentar tudo sem reclamar. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Ele mesmo se oferece como nosso alívio. Quando vamos a Ele, não encontramos apenas uma pausa, mas uma troca divina. Entregamos nosso esgotamento e Ele nos devolve paz. Entregamos nossas preocupações e Ele nos responde com esperança. Mas aqui vem a pergunta: como podemos experimentar esse descanso na vida real? Não se trata apenas de acreditar na teoria, mas de vivê-la na prática. Uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é através da oração. Quando oramos, não estamos apenas recitando palavras, estamos fazendo um ato de entrega. Orar é confiar, é dizer a Deus: aqui está o que me pesa, eu deixo nas tuas mãos. É parar de se apegar às próprias forças e permitir que sua presença nos encha de descanso.
Outra maneira é através da palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é alimento para a alma. Quando passamos tempo nela, nossa perspectiva muda, nossas preocupações se dissipam e nossa fé se fortalece. É como se cada versículo fosse um sussurro de Deus nos lembrando: você não está sozinho, eu estou com você. Então, aqui vai um desafio para você. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo quais fardos você carrega hoje que realmente poderia entregar a Jesus. Às vezes estamos tão acostumados a carregar o peso da vida que nem percebemos o quanto isso nos afeta. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Entregue a Deus. Escreva em um papel, diga em uma oração, mas não continue carregando sozinho. Se você começar a praticar esse descanso em Cristo, perceberá que sua maneira de viver mudará. Em vez de correr com ansiedade, aprenderá a se mover com paz. Em vez de se preocupar com o futuro, confiará que Deus tem o controle. Em vez de se esgotar tentando resolver tudo, descansará na certeza de que Jesus já preparou o caminho. Seu descanso é real, sua paz é verdadeira. E hoje está disponível para você. Só é preciso dar um passo, aproximar-se dele e aceitar seu convite. Número 2. Confiança plena na proteção e na direção de Deus. Há momentos na vida em que tudo parece escuro. Caminhamos sem ver a saída, como se estivéssemos presos em um vale profundo, onde o medo e a incerteza nos cercam. É nesses momentos que as palavras do Salmo 23:4 ecoam com uma verdade inabalável. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus não nos promete que não passaremos por vales difíceis, mas Ele nos garante que não os atravessaremos sozinhos. Ele está ali, caminhando ao nosso lado, sustentando-nos quando sentimos que não podemos mais. O Vale da Sombra da Morte não é apenas um lugar físico, mas uma experiência da alma. Pode ser uma crise familiar, uma enfermidade, uma perda irreparável ou uma estação de confusão em que tudo parece desmoronar. É um lugar de incerteza, de dor, de medo. E a primeira coisa que nos vem à mente é uma pergunta: até quando estarei aqui? Mas repare em algo. O versículo diz, ainda que eu ande. Não diz, ainda que eu fique preso, nem ainda que eu afunde para sempre. É um lembrete de que o vale não é o nosso destino final, mas apenas uma etapa do caminho. Deus nos conduz através dele, não para nos deixar ali, mas para nos tirar fortalecidos do outro lado. O medo é uma reação natural quando não vemos o que está adiante, mas é aí que entra a confiança na proteção divina. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está em ordem, mas a verdadeira fé é provada nos vales. É ali que descobrimos que sua presença é a nossa maior segurança. Não se trata da ausência de problemas, mas da certeza de que Ele está conosco em meio a eles. Quando o temor quer dominar, podemos lembrar, não estou sozinho. Deus está aqui. E aqui há algo poderoso. O bordão e o cajado são instrumentos do pastor para proteger e guiar suas ovelhas. O bordão representa proteção. Um pastor o usava para afastar predadores e defender suas ovelhas de qualquer ameaça. Em nossa vida, Deus é o nosso escudo. Ele nos protege de perigos que nem chegamos a perceber. Quantas vezes passamos por situações difíceis e, sem perceber, sua mão nos livrou de algo pior. Por outro lado, o cajado representa direção. Ele não apenas protege, mas também guia. Se uma ovelha se desvia, o pastor a corrige com o cajado para trazê-la de volta ao caminho seguro. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer? Mas Deus, como o bom pastor, nos toma com suavidade e nos coloca de volta no caminho certo. Ele não apenas nos livra do perigo, mas também nos mostra por onde devemos andar. Número 3.
Deus, nosso refúgio e socorro em tempos de necessidade. Há dias em que sentimos que a vida se transforma em uma tempestade. Tudo parece desmoronar, os problemas nos sobrecarregam e o medo começa a ganhar espaço em nosso coração. Perguntamos, onde está Deus em meio a tudo isso? Mas justamente nesses momentos, quando a incerteza nos sacode, a voz da Escritura nos lembra uma verdade poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real. Deus é um refúgio, um lugar seguro para onde podemos correr quando tudo o mais falha. Ele é a fortaleza que nos sustenta quando nossas forças acabam, o socorro que chega no momento exato em que mais precisamos. Pense por um instante. Onde você costuma buscar refúgio quando a vida se complica? Alguns procuram respostas nas pessoas, no dinheiro, nas distrações do mundo. Mas, cedo ou tarde, esses refúgios temporários desmoronam. Em contrapartida, Deus não muda, não falha e não se afasta. Ele é o único refúgio seguro em meio à tempestade. Sua proteção não é limitada nem condicional. É firme, inabalável, disponível a qualquer momento. Não importa o tamanho da dificuldade, se você corre para Deus, encontrará abrigo em sua presença. A palavra refúgio significa um lugar de proteção, onde alguém pode estar seguro, independentemente do que aconteça ao redor. No Salmo 46, o salmista descreve montanhas que tremem, mares que rugem e um mundo abalado pelo caos. Mas apesar de tudo, Deus continua sendo um refúgio impenetrável. A vida é assim, cheia de tempestades inesperadas, mas em meio a cada prova há uma verdade que nos mantém firmes. Deus não nos abandona. Ele é a nossa fortaleza, aquele que nos dá resistência para suportar o que seria impossível pelas nossas próprias forças. Às vezes, sentimos que a ajuda de Deus demora, mas o versículo é claro. Ele é o nosso socorro bem presente. Sua ajuda não chega tarde, mas no momento certo. Talvez não da maneira que esperamos, mas sempre da forma que mais precisamos. Deus não é um observador passivo do nosso sofrimento. Ele é um Pai ativo, que nos envolve com sua presença e nos dá forças para seguir adiante. Seu socorro é real, seu amor é palpável e seu poder é suficiente para nos levantar até das circunstâncias mais escuras. As tribulações vêm de muitas formas. Pode ser uma doença, um problema financeiro, uma crise familiar ou uma batalha interna com a ansiedade ou a depressão. Seja qual for o vale que você atravessa, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda com as circunstâncias. Se antes foi o seu refúgio, também será hoje. Se antes respondeu, responderá novamente. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar naquele que tem o controle. E aqui está algo importante. Deus não é apenas o nosso refúgio. Ele também é a nossa fortaleza. Ele não apenas nos esconde debaixo de sua sombra, mas nos capacita para resistir. Ou seja, nem sempre nos tira da tempestade imediatamente, mas nos dá a força para suportá-la. Ele nos enche de paz em meio ao caos, renova a alma quando estamos cansados e nos lembra de que nunca caminhamos sozinhos. O que fazer quando a tempestade se intensifica? Primeiro, faça de Deus a sua primeira opção, não o seu último recurso. Muitas vezes nos desesperamos buscando soluções humanas, quando o primeiro passo deveria ser clamar ao Senhor. Memorize sua palavra, repita em sua mente: Deus é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. Segundo, cerque-se de fé. Converse com pessoas que também confiam em Deus. Una-se em oração, fortaleça seu espírito com testemunhos da sua fidelidade. E terceiro, pratique a paz em meio ao caos. Respire, confie e lembre-se, Deus continua no controle. A tempestade pode ser forte, mas seu amor é ainda mais forte. Número 4. Comigo nas águas e no fogo. A promessa da sua companhia.
Às vezes, a vida parece como se estivéssemos no meio de uma tempestade. As águas sobem, o fogo arde ao nosso redor e parece que não há escapatória. É nesses momentos que nos perguntamos: onde está Deus? Por que Ele permite que eu passe por isso? Mas aqui está a verdade que muda tudo. Ele nunca nos deixa sozinhos. Isaías 43 nos lembra de uma promessa inabalável. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não diz, se acaso você passar por dificuldades, mas sim, quando passares. Em outras palavras, as provas são inevitáveis, mas sua presença é segura. As águas profundas representam aquelas situações que nos sobrecarregam quando sentimos que estamos nos afogando. Talvez seja a ansiedade, a preocupação com o futuro, uma traição que dói na alma ou uma perda que nos deixa vazios. A água sobe, e sentimos que a qualquer momento vamos ser totalmente submersos. Mas Deus diz, eles não te submergirão. Não importa quão forte seja a correnteza, Deus não permitirá que você se afunde. Ele está ali, sustentando você, dando-lhe forças para continuar nadando quando sente que já não pode mais. O fogo, por outro lado, simboliza provas que queimam por dentro. São aqueles momentos de dor tão intensa que parece impossível resistir. Pode ser uma enfermidade que sacode sua vida, um problema que parece sem solução, um ataque do inimigo que tenta destruí-lo. Mas aqui está a chave. Deus não permite que as chamas o consumam. Sim, você sentirá o calor da prova, mas ela não o destruirá. Em meio ao fogo, Deus caminha com você. Assim como esteve com os 3 jovens na fornalha de fogo na Babilônia, Ele também está com você agora, protegendo-o daquilo que parecia impossível suportar. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de compreender que Deus nos fortalece em meio a elas. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete sua companhia em cada batalha. E essa presença muda tudo. Porque quando Deus está com você, a água não afoga e o fogo não consome. Ele o sustenta, o cobre, o guia, e mesmo que tudo ao seu redor pareça desmoronar, sua mão firme continua ali. Quantas vezes você já sentiu que a prova era grande demais para você? Talvez pense que dessa vez não vai conseguir, que já não tem forças. Mas Deus quer que você se lembre de algo. Sua proteção não tem limites. Não importa o tamanho do problema, ele continua sendo maior. Talvez agora você não entenda o propósito da prova, mas um dia olhará para trás e verá como Deus o sustentou, como o fortaleceu em meio à dor, e como aquela dificuldade que parecia insuperável se transformou em um testemunho da sua fidelidade. Então, o que fazer quando as águas sobem e o fogo arde? Primeiro, agarre-se a Deus. Não tente lutar sozinho, clame a Ele em oração e confie em sua promessa. Segundo, lembre-se de que isso não é o fim. Se você está nas águas, Deus o ajudará a atravessar. Se está no fogo, Ele o protegerá. A prova não é para destruí-lo, mas para fortalecer sua fé. E terceiro, mantenha seus olhos fixos nele. Não se concentre na tempestade, mas na presença de Deus em meio a ela. Não importa quão altas sejam as águas ou quão ardente seja o fogo, seu amor é mais forte, seu poder é maior e sua presença é o seu refúgio seguro. Ele está com você e não permitirá que seja vencido. Agarre-se a essa verdade e siga em frente com confiança. Número 5. A vitória está em suas mãos. Deixe que ele lute por você. Às vezes, a vida se transforma em uma batalha constante. Lutamos contra problemas, contra injustiças, contra o medo, a ansiedade e a incerteza. Sentimos-nos como se estivéssemos presos em um beco sem saída, sem forças, sem recursos, sem uma estratégia clara para avançar. Mas Deus diz, eu pelejarei por você. Apenas fique tranquilo.
Esta é a promessa de Êxodo 14, uma declaração de poder e amor que nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Imagine estar no lugar do povo de Israel naquele momento. Atrás deles, o exército egípcio avançando com fúria. À frente, um mar intransponível. Aos olhos humanos, não havia escapatória. Talvez seja assim que você se sente hoje, encurralado entre problemas que o perseguem e obstáculos que não consegue superar. O desespero começa a invadir. Pensamentos de derrota enchem a mente e tudo parece indicar que não há esperança. Mas em meio a esse caos, Moisés se levanta e declara uma verdade que mudaria o destino de todo um povo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aqui está um ensinamento fundamental. A batalha não é sua, é de Deus. Não se trata de quão forte você é, de quanta estratégia possui ou de quanto pode fazer com as próprias forças. Deus não o chamou para se desgastar, tentando resolver tudo sozinho. Ele já tem a vitória em suas mãos. Apenas pede que você confie e não entre em pânico. O difícil é que nossa natureza nos diz o contrário. Queremos lutar com nossas próprias forças. Queremos tomar o controle. Queremos ver resultados imediatos. Mas o Senhor nos convida a descansar em seu poder e a acreditar que, ainda que não vejamos a solução agora, Ele já a tem preparada. Quando Deus luta por você, Ele abre caminhos onde você só vê muros. Para o povo de Israel, o mar era um obstáculo impossível de superar. Para Deus era apenas mais um elemento do seu plano. Com um só sopro do seu poder, Ele abriu as águas e lhes deu uma saída, onde antes não havia. Assim, Deus age em nossas vidas. Onde você só vê problemas, Ele vê oportunidades. Onde você enxerga impossíveis, Ele vê milagres em andamento. O que parece ser o seu fim, para Deus, é apenas o início de um testemunho poderoso. E aqui vem outro ponto essencial. Deus não apenas luta a batalha, Ele a vence do seu jeito. Se os israelitas tivessem confiado apenas na sua própria lógica, jamais teriam imaginado que a solução viria em forma de um mar dividido ao meio. Deus age de formas que ultrapassam nossa compreensão, porque seus caminhos não são os nossos. Talvez hoje você não entenda como Ele resolverá o que você enfrenta, mas uma coisa é certa: seu plano é perfeito e sua vitória é garantida. Às vezes pensamos que Deus luta por nós, mas continuamos apegados à angústia. Ele nos diz para ficarmos tranquilos, mas permanecemos preocupados. É aqui que a fé entra em ação. Ficar tranquilo não significa ser passivo ou ignorar a realidade, mas aprender a descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. É tomar a decisão de não viver em ansiedade, mas em confiança. Quando deixamos de lutar com nossas forças e entregamos a batalha a Deus, algo muda dentro de nós. A paz substitui a preocupação, a fé substitui o medo e a esperança se torna mais forte que a dúvida. Porque sabemos que aquele que luta por nós nunca perdeu uma batalha. Hoje eu lhe pergunto, qual é essa luta que você tem tentado enfrentar sozinho? Esse peso que está desgastando você, essa situação que parece não ter solução? Deus lhe diz hoje, deixe comigo, descanse, a vitória já está assegurada. Você não precisa temer, não precisa se angustiar, não precisa se desgastar tentando encontrar uma saída. A única coisa que Deus pede é que você confie, que creia, que permaneça firme em sua promessa. Porque quando Ele luta, o inimigo não tem chance, a batalha já está vencida, e o mar que parecia impossível de atravessar se abrirá diante dos seus olhos. Número 6. Descanse em minhas mãos, lance sobre mim a sua carga. Às vezes carregamos tanto peso que nem percebemos o quanto isso está nos afetando. Acostumamo-nos a viver com preocupações, com o estresse do que virá, com o medo do que não podemos controlar. É como se levássemos uma mochila cheia de pedras, acumulando a cada dia um pouco mais de carga.
Dizemos a nós mesmos que precisamos ser fortes, que não podemos soltar, que temos que seguir em frente a qualquer custo. Mas até quando? Por quanto tempo mais você continuará carregando um peso que não lhe pertence? Deus nunca quis que você levasse essa carga sozinho. Ele lhe diz: lance sobre mim a sua carga e eu o sustentarei. Soltar não é fácil. Temos dificuldade em confiar que Deus realmente cuidará. Pensamos que, se não controlarmos a situação, tudo pode sair das nossas mãos. Mas aqui está a chave. Justamente quando tudo sai das nossas mãos, continua nas mãos de Deus. Ele não perde o controle. Ele não se angustia nem se desespera. Nós sim, porque tentamos fazer com nossas forças o que somente Deus pode realizar com seu poder. Soltar a carga não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Significa reconhecer que não precisamos resolver tudo sozinhos. É aceitar que Deus tem uma solução, mesmo quando nós não a vemos. Muitas vezes queremos que Deus nos ajude, mas continuamos apegados às nossas preocupações, como se não confiássemos de verdade que Ele fará algo. É como se orássemos dizendo: Senhor, entrego isso a Ti, mas continuássemos segurando com força em nossas mãos. Deus não quer que apenas conte suas preocupações, Ele quer que realmente as entregue. O Salmo 55, 22 nos lembra de uma promessa incrível: Ele o sustentará. Não diz que simplesmente ouvirá o seu pedido, nem que lhe dará forças para continuar carregando a mesma mochila pesada. Não, diz que Ele mesmo o sustentará, que o levantará quando você sentir que não pode mais. Deus não quer apenas carregar as suas cargas, Ele quer sustentar você. Quer que você caminhe com leveza, com paz, com a certeza de que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. E aqui vem outra parte essencial: Deus não deixará caído o justo. Às vezes sentimos que já tropeçamos demais, que falhamos tantas vezes que Deus já não vai querer nos ajudar. Mas seu amor não funciona assim. Sua graça é maior do que nossos erros. Ele não deixa caído aquele que confia nele. Talvez hoje você sinta que a vida o derrubou, que não tem forças para continuar, que a carga está pesada demais. Deus não apenas ajudará você a soltar a carga, mas também o levantará. Ele não o deixará no chão, não o abandonará na sua fraqueza. Ele é um Deus de restauração, de novas oportunidades, de segundas, terceiras e quartas chances. Mas há algo que precisamos entender: soltar a carga é uma decisão. Não é algo que acontece automaticamente. É um ato de fé. É olhar para a nossa preocupação e dizer: Senhor, isso é demais para mim, eu te entrego. E uma vez que fazemos isso, precisamos deixar em suas mãos. Não podemos dizer que confiamos em Deus se continuamos carregando o que Ele já nos pediu para soltar. Que cargas você carrega hoje que precisa soltar? Quais preocupações estão roubando a sua paz? Talvez sejam problemas financeiros, angústias familiares, incertezas sobre o futuro. Seja o que for, Deus já tem a resposta. Não continue levando esse peso sozinho. Entregue a Ele. Confie em sua promessa e descanse no seu sustento. Deus não quer vê-lo sobrecarregado, não quer vê-lo à beira do colapso. Ele quer vê-lo livre, em paz, confiando que sua mão poderosa o sustém. Hoje Ele lhe diz: você não está sozinho, não continue lutando com suas próprias forças. Deixe comigo. Quando você decide confiar em Deus, o descanso é real, a paz é verdadeira e a carga que parecia insuportável se torna leve em suas mãos. Solte o que pesa em você e permita que Ele faça o que somente Ele pode fazer. Número 7. Substitua suas preocupações. Ore e receba a paz de Deus. A ansiedade é como uma sombra que nos segue por todos os lados. Às vezes, a sentimos como um peso no peito, como pensamentos que não nos deixam descansar, ou como uma inquietação constante que não nos permite aproveitar o presente. Preocupamo-nos com o futuro, com as coisas que não podemos controlar, com o que pode dar errado. E nesse turbilhão de emoções,
a nossa paz desaparece. Mas Deus nos dá uma resposta clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Deus não diz que não haverá razões para se preocupar. Ele sabe que vivemos em um mundo cheio de desafios e dificuldades, mas nos deixa uma instrução essencial. Não permita que a ansiedade controle a sua vida. Cada vez que a preocupação bater à sua porta, apresente-a a Deus. Fale com Ele em oração, expresse o que sente, entregue em suas mãos. Porque a ansiedade cresce quando tentamos lidar com tudo sozinhos, mas se dissolve quando aprendemos a confiar em Deus. Quando oramos, algo poderoso acontece. Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente, mas o nosso coração muda. A paz de Deus começa a preencher os espaços onde antes reinava a angústia. Não é uma paz comum, é uma paz que não faz sentido sob uma perspectiva humana, porque não depende se as coisas vão bem ou mal. Não está condicionada aos problemas ou às soluções rápidas. É uma paz sobrenatural, um escudo que protege a nossa mente e o nosso coração dos pensamentos destrutivos. Quantas vezes a ansiedade já fez você imaginar os piores cenários? Preocupamo-nos com coisas que nem aconteceram. Criamos em nossa mente histórias de fracasso, dor ou perda que talvez nunca se tornem realidade. Deus quer que mudemos essa mentalidade. Em vez de nos deixarmos consumir pela preocupação, Ele nos chama a nos encher da sua verdade. Quando apresentamos nossas petições diante dele, não estamos apenas entregando nossas preocupações, estamos permitindo que sua paz substitua a nossa ansiedade. Mas há algo mais. Deus nos pede que acrescentemos ação de graças à nossa oração. Por quê? Porque quando agradecemos, mudamos o nosso foco. Em vez de olhar para o que falta, lembramos de tudo o que Deus já fez. A gratidão é uma arma poderosa contra a ansiedade. Ela nos lembra que, se Deus nos sustentou no passado, também o fará no presente e no futuro. Ela nos ajuda a ver sua fidelidade em cada detalhe da nossa vida. Por isso, quando orar, não apenas peça, mas também agradeça. Agradeça pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelas vezes em que agiu em seu favor, pelas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Agora, talvez você se pergunte, como aplicar isso no meu dia a dia? Uma forma é estabelecer um hábito constante de oração. Não espere a ansiedade o dominar para buscar a Deus. Fale com Ele todos os dias, entregue cada carga em suas mãos, confie que Ele está no controle. Outra forma é exercitar a gratidão. Faça uma lista de coisas pelas quais pode agradecer hoje. Quando a preocupação tentar entrar no seu coração, leia essa lista e lembre-se de que Deus continua agindo. Além disso, cuide do que alimenta a sua mente. A ansiedade muitas vezes é resultado de pensamentos que deixamos crescer sem controle. Encha a sua mente com a palavra de Deus, medite em suas promessas, declare suas verdades sobre a sua vida. Quando a ansiedade sussurrar dúvidas e medos, responda com fé. Deus cuida de mim. Ele está no controle. Sua paz governa a minha vida. E, por fim, descanse em Deus. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa encontrar todas as respostas agora. Deus já está agindo, mesmo quando você não vê. Se Ele prometeu que sua paz guardará o seu coração e a sua mente, confie que assim será. Faça essa troca hoje. Entregue a sua ansiedade e receba sua paz. A paz de Deus é real, é poderosa e é suficiente para sustentá-lo em qualquer circunstância. Não continue vivendo em aflição. Corra para os braços de Deus e descanse em seu amor. Número 8. Solte a preocupação. Cada dia traz o seu próprio cuidado. A preocupação com o futuro é um peso que muitas vezes carregamos sem perceber.
Pensamos no que pode dar errado, no que ainda falta resolver, nos problemas que nem chegaram, e antes que percebamos, a ansiedade já nos roubou a paz. Jesus nos adverte sobre isso em Mateus 6,34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu cuidado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Deus não quer que vivamos angustiados com o que ainda não aconteceu, mas que confiemos que Ele proverá o que precisamos a cada dia. É difícil viver no presente porque nossa mente se adianta ao que pode acontecer. Perguntamos, e se as coisas não saírem como espero? E se eu não tiver o suficiente? E se tudo se complicar? Mas Jesus nos mostra que a preocupação excessiva não muda nada, apenas nos desgasta. Preocupamo-nos com o futuro, acreditando que isso nos tornará mais preparados, mas, na verdade, tira a nossa força para enfrentar o presente. Quando Jesus disse que cada dia traz o seu próprio cuidado, ele não estava minimizando os problemas, mas nos ensinando a confiar na graça de Deus, dia após dia. Deus não nos dá forças para enfrentar toda a vida de uma só vez. Ele nos dá forças para enfrentar cada dia no seu momento. Assim como o maná no deserto caía a cada manhã para alimentar o povo de Israel, Deus nos dá a provisão espiritual, emocional e física que precisamos, mas o faz diariamente. Não se preocupe com o que ainda não chegou, porque quando chegar, Deus lhe dará o necessário para enfrentá-lo. A ansiedade pelo futuro pode nos paralisar, enche-nos de medo, impede-nos de desfrutar o que temos hoje e rouba a nossa gratidão. Jesus quer nos libertar dessa armadilha. Ele quer que vivamos em paz, confiando que Ele está no controle. Quando nos preocupamos em excesso, é como se tentássemos carregar um peso que ainda não existe. Gastamos energia à toa, porque muitas vezes os problemas que imaginamos nem chegam a acontecer. Olhe para a natureza. Jesus nos diz para observarmos as aves do céu e os lírios do campo. Eles não trabalham, não se angustiam com o amanhã, e, no entanto, Deus os alimenta e os veste com beleza. Se Deus cuida deles, como não cuidará de você? Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele não se esqueceu de você. Ele não está indiferente às suas preocupações, mas o chama a confiar, a soltar a ansiedade e a lembrar que seu Pai Celestial é o dono de tudo e tem cuidado de você. Isso não significa que não devemos planejar. Ser sábios com o futuro faz parte da responsabilidade que Deus nos dá. Mas planejar não é o mesmo que viver em ansiedade. Planejar é fazer o que podemos com o que temos hoje e confiar que Deus dirigirá nossos passos. A diferença é que, quando fazemos planos com Deus, não vivemos com medo do que virá, mas com paz, sabendo que Ele está no controle. Então, como podemos aprender a viver um dia de cada vez? Primeiro, todas as manhãs, entregue suas preocupações a Deus. Diga, Senhor, entrego-te este dia. Ajuda-me a confiar que Tu proverás o que eu preciso. Segundo, quando sentir que a ansiedade quer dominar, faça uma pausa e lembre-se, Deus já está no seu futuro. Ele não permitirá que lhe falte o que precisa. E terceiro, agradeça pelo que você já tem hoje. A gratidão ajuda a enxergar o que Deus já fez e lhe dá segurança de que continuará agindo. Viva o presente com confiança, sabendo que sua graça será suficiente para cada dia. Não permita que o medo do futuro roube a paz de hoje. Descanse em seu amor e lembre-se, quando chegar o amanhã, Ele continuará lá, pronto para sustentá-lo, guiá-lo e provê-lo. Número 9. Proteção e descanso na presença do Deus Todo-Poderoso. O mundo em que vivemos está cheio de incertezas. Há dias em que tudo parece estar em calma, mas de repente chega uma prova inesperada, um problema que não víamos, uma tempestade que ameaça nos desestabilizar. Nesses momentos, buscamos refúgio, um lugar onde possamos nos sentir seguros, onde saibamos que nada poderá nos ferir. E Deus nos diz que esse refúgio existe, sua presença.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Não é apenas uma promessa de proteção ocasional, é um chamado para fazer de Deus o nosso lar, a nossa fortaleza, o lugar onde encontramos segurança em cada circunstância. Mas habitar no esconderijo do Altíssimo não significa simplesmente recorrer a Deus quando temos medo. Significa viver em constante relacionamento com Ele, estar próximo da sua presença, confiar que seu cuidado é inabalável. É a diferença entre alguém que busca abrigo apenas na tempestade e alguém que vive dentro de um castelo fortificado. Deus não quer que você corra a Ele apenas quando tudo vai mal. Ele quer que você permaneça em sua presença sempre, para que quando as dificuldades chegarem, você já esteja protegido debaixo da sua sombra. A sombra do Onipotente não é apenas um simbolismo, é uma imagem da sua cobertura real sobre nós. Assim como, em meio a um calor intenso, buscamos a sombra de uma árvore para encontrar alívio, assim Deus estende sua sombra sobre os seus filhos para protegê-los do fogo do inimigo, das flechas da preocupação, da angústia e do medo. Sua sombra nos cobre, nos envolve e nos guarda de tudo o que o mundo tentar lançar contra nós. O Salmo 91 não fala apenas de proteção, mas também de confiança absoluta em Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91. É uma declaração poderosa. Não se trata apenas de saber que Deus é um refúgio, mas de proclamá-lo com fé, de torná-lo pessoal. Porque se Deus é o nosso castelo, a nossa esperança, a nossa segurança, o que realmente pode nos fazer cair? É fácil confiar em Deus quando tudo está em ordem, mas a verdadeira fé é provada em meio à adversidade. Quando o medo bate, quando a ansiedade tenta nos dominar, quando as notícias nos enchem de preocupação, é aí que devemos lembrar que habitamos em um lugar seguro, na presença de Deus. Se sua sombra nos cobre, nada pode nos destruir. Se seu abrigo nos envolve, nenhuma tempestade poderá nos tirar da sua proteção. Deus quer que você faça dele o seu castelo, a sua fortaleza, o seu lugar seguro. Quer que, a cada dia, você se levante com a certeza de que está debaixo da sua proteção. Quer que, quando enfrentar desafios, você não responda com medo, mas com confiança de que Ele está com você, de que nada escapa do seu controle e de que sua sombra continua sobre você. Seu abrigo é constante, sua proteção é eterna e seu amor é um escudo inabalável. Habitar debaixo da sua sombra também muda a nossa perspectiva. Quando vivemos em Deus, não vemos os problemas como ameaças, mas como oportunidades de ver sua glória. Quando confiamos em seu abrigo, não nos deixamos dominar pelo medo, mas enfrentamos a vida com paz, sabendo que Deus luta por nós, que Ele nos guia e nos sustenta a cada passo. Talvez hoje você se sinta vulnerável, exposto, com medo do que pode vir. Mas Deus lhe diz: eu vi as suas lutas, dê-me a sua mão. Você não está sozinho, não está desprotegido. Minha sombra o cobre, meu abrigo é o seu refúgio, minha presença é a sua fortaleza. Você não precisa enfrentar a vida com medo. Corra para Ele, faça da sua presença o seu lar e descanse na certeza de que Ele nunca o deixará. Deus lhe deu o convite de habitar em seu esconderijo. Não visite sua presença de vez em quando, permaneça nela. Porque quando a sua vida está escondida em Deus, não há tempestade que possa destruí-lo, não há perigo que possa vencê-lo, e não há circunstância que possa tirá-lo da sua cobertura. Em sua sombra há paz, há proteção, há descanso e há segurança. Decida hoje confiar, descansar e viver cada dia debaixo do seu abrigo. Número 10. Não temas nem desanimes. Deus está com você. O medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para nos paralisar.
Ele nos faz duvidar, nos faz pensar que estamos sozinhos, que não somos fortes o suficiente para enfrentar o que vem pela frente. Mas Deus nos diz algo diferente. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31:6. Não importa quão grande seja o desafio que você enfrenta, quão incerto pareça o futuro, ou quantas vezes você já tenha duvidado antes. Deus está com você, e essa verdade muda tudo. Este versículo não é apenas um conselho para nos sentirmos melhor, é um mandamento claro de Deus. Ele nos chama a nos esforçar, a tomar coragem, a não ceder ao temor. E não diz isso como se fôssemos autossuficientes, mas porque Ele mesmo é quem nos sustenta. Esforçar-se não significa depender das nossas forças, mas caminhar com a certeza de que Deus vai à nossa frente. A coragem não significa não sentir medo, mas confiar em Deus, mesmo quando o medo está presente. No contexto desse versículo, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés estava passando a liderança para Josué e a nação estava em um momento crucial. O que estava diante deles não era fácil. Havia batalhas para lutar, terras para conquistar e desafios para enfrentar. E Deus não prometeu que tudo seria simples, mas prometeu que nunca estariam sozinhos. Essa mesma promessa continua válida hoje para você. Não importa o que enfrente, Deus não o deixará. Ele não o desamparará. O temor sempre aparece quando estamos prestes a atravessar para algo novo. Quando Deus nos leva a novas etapas, quando nos desafia a crescer, quando nos chama a confiar mais nele, o medo tentará nos deter. Mas é aí que precisamos lembrar desta promessa. Deus já está no futuro. Ele já preparou o caminho. E se Ele nos chama a avançar, é porque a vitória já está garantida. Não temer não significa ignorar os problemas, significa vê-los da perspectiva de Deus. Muitas vezes nos concentramos tanto no tamanho do desafio que esquecemos do tamanho do nosso Deus. Mas Deus não quer que vivamos com medo, Ele quer que vivamos com fé. Quer que enfrentemos cada dia com a certeza de que Ele caminha conosco. Agora, há algo importante neste versículo. Deus nos ordena a nos esforçar e a ter ânimo. Isso significa que a coragem não é apenas algo que sentimos, mas algo que decidimos. Decidimos confiar em Deus apesar da incerteza. Decidimos dar passos de fé, mesmo quando o medo tenta nos parar. Deus não nos pede para termos tudo sob controle, apenas nos pede para confiarmos que Ele tem. E aqui está uma verdade essencial. Quando você confia em Deus, o medo perde o seu poder. Não porque desapareça de imediato, mas porque já não o controla. Você pode seguir em frente mesmo com medo, porque sabe que não está sozinho. Deus não o trouxe até aqui para deixá-lo pela metade. Se Ele tem sido fiel até agora, também será fiel no que está por vir. O que você pode fazer hoje para aplicar essa verdade? Primeiro, identifique o que está lhe causando medo. Escreva, apresente em oração e declare: Senhor, sei que não estou sozinho. Sei que não me abandonaste. Confio que Tu irás à minha frente. Segundo, dê passos de fé. Não espere se sentir pronto ou sem medo para avançar. Mova-se na direção que Deus lhe indicou e Ele cuidará do restante. E terceiro, lembre-se da fidelidade de Deus. Se hoje você olhar para trás, verá que Ele esteve com você em cada momento difícil. Ele não falhou antes e não falhará agora. Número 11. Esforce-se e seja corajoso. O Senhor vai com você. O medo é uma das emoções mais paralisantes que podemos experimentar. Ele nos faz duvidar, nos faz sentir incapazes, nos faz questionar se realmente podemos enfrentar o que está diante de nós. Mas Deus não quer que vivamos em medo. Ele nos deu uma promessa clara: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Josué 1:9. Não é apenas uma frase motivacional, é um mandamento divino respaldado por sua presença constante. Deus sabe que enfrentaremos desafios, sabe que haverá momentos de incerteza, mas nos lembra de que não estamos sozinhos. Quando Deus disse essas palavras a Josué, ele estava em uma transição difícil. Moisés, o líder que havia guiado Israel pelo deserto, tinha morrido, e agora Josué precisava assumir o comando. Ele deveria levar o povo à terra prometida, enfrentar inimigos, conquistar territórios e tomar decisões cruciais. E embora Deus tivesse prometido a vitória, a responsabilidade era grande, o temor era real. É por isso que Deus lhe diz com firmeza: esforça-te e tem bom ânimo. Não porque Josué tivesse em si mesmo a capacidade de realizar tudo, mas porque o próprio Deus iria com ele em cada passo. Esse mandamento de ser corajoso e esforçar-se não era apenas para Josué, é para você e para mim. Há momentos em que Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto, a dar passos de fé, a enfrentar desafios que parecem grandes demais para nós. E nesses momentos, o medo pode sussurrar: você não é forte o suficiente, você não está preparado, você não vai conseguir. Mas Deus nos diz algo diferente: não temas, nem te espantes, porque eu estarei contigo por onde quer que andes. Sua presença é a chave para vencer o temor. Esforçar-se não significa depender das nossas próprias forças, mas colocar a confiança em Deus e agir em obediência. Às vezes pensamos que coragem é a ausência de medo, mas na realidade, coragem é avançar apesar do medo, sabendo que Deus nos sustenta. Ser corajoso não significa que nunca teremos dúvidas, significa que quando a dúvida aparecer, escolhemos confiar em Deus em vez de nas nossas emoções. Josué tinha razões humanas para se sentir inseguro, mas Deus estava lhe ensinando que o seu sucesso não dependeria das suas habilidades, mas da sua comunhão com Ele. Em Josué 1:8, Deus lhe diz para meditar em sua palavra de dia e de noite, porque quando a nossa mente está cheia da verdade de Deus, o medo perde o poder sobre nós. A coragem não nasce de uma atitude positiva, mas de uma fé enraizada na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos quem Deus é, mais confiança temos para avançar. O medo nos paralisa, mas a fé nos move para a frente. Deus não o chamou para uma vida de medo, mas para uma vida de confiança. Cada vez que você enfrentar uma situação desafiadora, lembre-se de que Deus já foi adiante de você. Nada do que vem no futuro é surpresa para Ele. Se Ele o chamou para algo, também o capacitou para isso. Não permita que o medo faça você recuar quando Deus já lhe disse para avançar. Hoje, Deus lhe pergunta: o que está impedindo você de avançar? Onde você precisa se esforçar e ser corajoso? Talvez seja um chamado que você tenha ignorado, uma decisão que teme tomar, uma situação que parece difícil demais. Seja o que for, Deus lhe diz o mesmo que disse a Josué: não temas, não te espantes. Eu estou com você em cada passo que der. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar no Deus que as tem. Você não precisa ser o mais forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não precisa fazer sozinho, porque ele mesmo prometeu caminhar ao seu lado. Então, dê o passo, confie, e lembre-se de que a presença de Deus é a sua maior garantia de vitória. Número 12. Planos de bem. Um futuro cheio de esperança. Às vezes o futuro parece incerto. Passamos por momentos em que tudo ao nosso redor parece estar contra nós, em que sentimos que não há saída, que as coisas não vão mudar. Mas Deus tem uma promessa para você hoje. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o quão complicado pareça o presente, Deus já desenhou um futuro de esperança para você. Quando Deus disse essas palavras a Israel, o povo estava em cativeiro na Babilônia. Sentiam-se abandonados, sem propósito.
presos em uma situação que parecia não ter fim. Talvez você se sinta assim hoje, perguntando: será que Deus realmente tem um plano para mim? Será que isso vai terminar bem? A resposta é sim. Deus não apenas conhece o seu futuro, Ele já preparou um caminho cheio de paz, mesmo quando agora você não consegue enxergar. Muitas vezes temos dificuldade em confiar que Deus tem um plano porque medimos nossa vida apenas pelo que vemos neste momento. Mas Deus enxerga além. Ele não está limitado pelo tempo nem pelas circunstâncias. Embora hoje tudo pareça escuro, Deus já está trabalhando, alinhando cada peça, preparando cada detalhe para que o seu propósito se cumpra em sua vida. Deus não disse que o caminho seria fácil, mas nos assegurou que seus planos são de paz e não de mal. Isso significa que, mesmo que haja provas, mesmo que haja momentos difíceis, no final, tudo terá sentido. A dor de hoje não será o capítulo final da sua história. Deus escreve cada página com amor, com cuidado, com propósito. Você não está à deriva. Você não foi esquecido. Deus está agindo em seu favor. É normal perguntar: se Deus tem um plano bom para mim, por que estou passando por isso? A resposta está no seu tempo perfeito. Às vezes, o processo é parte do propósito. O povo de Israel teve que esperar 70 anos na Babilônia antes de ver a restauração. Mas durante todo esse tempo, Deus não deixou de cuidar deles, nem de guiá-los. Sua espera não é em vão. O que Deus está construindo em sua vida requer preparação, crescimento e maturidade. Muitas vezes, Deus nos leva por um processo de formação antes de entregar a bênção que já preparou. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de transformação. Mas aqui está a chave. Esperar em Deus não é esperar de braços cruzados. Jeremias 29 diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer apenas lhe dar um futuro cheio de esperança. Ele quer caminhar com você enquanto espera. A comunhão com Deus é o que nos dá força para seguir adiante quando tudo parece parado. Quando você busca a Deus, encontra paz no processo, encontra propósito na espera. Talvez hoje você sinta que o futuro é incerto, que não há respostas claras, que tudo o que planejou não está saindo como esperava. Mas Deus lhe diz: meus pensamentos são mais altos do que os seus. Meu plano é melhor do que você imagina. Confie em mim. Não permita que a impaciência faça você duvidar do que Deus já prometeu. Não acredite na mentira de que você está sozinho ou de que Deus se esqueceu de você. Seu amor é eterno, sua fidelidade é inabalável e seu plano é perfeito. Hoje eu o encorajo a fazer algo. Escreva os seus sonhos, as suas preocupações, os seus anseios e entregue-os a Deus. Ore com fé e diga: Senhor, confio que tens planos de paz para a minha vida. Mesmo que eu não veja a resposta hoje, creio na tua promessa. E enquanto espera, viva com esperança, caminhe em fé. Mantenha o coração firme na certeza de que Deus está agindo, mesmo que você ainda não consiga ver. Número 13. Levante o seu olhar, o seu socorro vem do alto. Há momentos na vida em que nos sentimos completamente perdidos, presos em meio a problemas que parecem grandes demais para nós. Perguntamos: como vou sair disso? Quem pode me ajudar? Cansamo-nos procurando soluções por conta própria, mas nada parece funcionar. E nesses momentos de angústia, Deus nos deixa uma verdade poderosa no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa passagem não é apenas uma declaração de fé, é uma decisão. O salmista escolhe levantar os olhos em vez de fixá-los na dificuldade. Quantas vezes focamos mais no problema do que em Deus? Vemos o tamanho do obstáculo, a gravidade da situação e sentimos que não há saída. Mas Deus nos chama a fazer algo diferente, levantar o olhar.
não para os recursos humanos, não para as nossas próprias forças, mas para Ele. Porque a ajuda que precisamos não vem das circunstâncias, mas do Criador de tudo. O salmista faz uma pergunta retórica: de onde me virá o socorro? É uma pergunta que reflete o desespero humano, a sensação de estar sem respostas. Talvez hoje você sinta o mesmo. Talvez já tenha buscado ajuda em todos os lugares e continue se sentindo vazio, sem direção. Mas a resposta do Salmo é clara: o meu socorro vem do Senhor. Não de uma pessoa, não de uma conta bancária, não da sorte. A nossa verdadeira ajuda vem de Deus e Ele jamais falha. Às vezes é difícil acreditar nisso porque estamos acostumados a buscar soluções imediatas. Mas Deus não age segundo os nossos tempos, nem as nossas expectativas. O seu socorro nem sempre chega como imaginamos, mas sempre chega no momento perfeito e da maneira certa. Sua ajuda não apenas resolve um problema temporário, mas transforma a nossa perspectiva, fortalece a nossa fé e nos prepara para o que está por vir. E aqui há algo ainda mais poderoso: Deus nunca se distrai nem se cansa de cuidar de nós. Nos versículos seguintes do Salmo 121, está escrito que Ele não dorme nem cochila. Isso significa que, enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto você dorme, Ele continua guardando a sua vida. Às vezes pensamos, inquietos, que Deus se esqueceu da nossa situação, mas Ele continua atento, cuidando de nós com amor incansável. Talvez hoje você se encontre em um momento de incerteza. Talvez haja decisões que você não sabe como tomar, problemas que parecem impossíveis de resolver. E em meio a tudo isso, Deus está dizendo: levante o seu olhar, não fique preso na angústia. Eu sou a sua ajuda. Eu sou o seu refúgio. A chave não é entender tudo o que acontece, mas confiar em quem Deus é e no que Ele prometeu. Mas confiar em Deus não significa apenas esperar passivamente. É uma fé ativa, é orar, crer e agir conforme a sua direção. É proclamar em voz alta: o meu socorro vem do Senhor. É lembrar de como Deus foi fiel no passado e saber que Ele será novamente. É aprender a descansar no seu cuidado, sabendo que Ele não nos deixará cair. Hoje, Deus o convida a mudar o seu foco. Em vez de olhar para o problema, olhe para Ele. Em vez de se concentrar no que falta, concentre-se no que Deus já prometeu. Não importa quão grande seja a montanha que você enfrenta, Deus é maior. Não importa quão escuro pareça o caminho, Deus é a sua luz. Então respire fundo, entregue as suas cargas a Deus e diga: Senhor, hoje decido levantar o meu olhar. Confio que a minha ajuda vem de Ti. Não vou temer, porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E enquanto caminha com essa verdade no coração, lembre-se disto: Deus não chega atrasado. O seu socorro é perfeito, o seu amor é constante e a sua presença é inabalável.